Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a parte 2 da aplicação de produtos biológicos. Então, semana passada a gente comentou sobre a aplicação via pivô, via drenche e gotejamento, trazendo um case de sucesso aí na cultura do café. Se você não escutou, já volta lá, escuta para você ficar por dentro. E hoje a gente vai falar sobre outras aplicações: a pulverização e a aplicação de produtos biológicos via suco de plantio. Então já pega o seu bloquinho de notas e vamos juntos explorar essa aplicação que é tão aplicada, mas pouco conhecida. Eu me chamo Isabela Tavares, sou biotecnologista e entomologista, e aqui no Bioagrotech a gente fala sobre a biotecnologia dos produtos biológicos aplicados na agricultura. Então vamos lá? Bom, então a gente vai falar hoje, acredito eu, da forma que os micro-organismos mais são aplicados, que é via pulverização, ou aquela aplicação via barra total. Você já ouviu dessa forma também? A pulverização, sem dúvida, é um dos métodos mais conhecidos e mais versáteis para aplicar os produtos biológicos, porque ela permite cobrir grandes áreas e se adapta a diferentes tipos de cultura também, utilizando os equipamentos como pulverizador costal, tratorizados e até drones. Quais são as vantagens da pulverização? A sua principal característica é a versatilidade. Então, se adapta a diferentes culturas e tamanhos de área. Ela é rápida e especialmente em grandes extensões. Permite uma excelente cobertura da parte aérea das plantas, atingindo também algumas pragas e doenças foliares, se esse for o alvo. Por exemplo, eu sei de alguns biológicos que já são bem difundidos até em grandes áreas, que é a aplicação de bacilos subtilis, amyloliquefacins, bacilos púmilos, por exemplo, que são aplicados via trator, né? Via barra total. Até mesmo em algumas áreas, obviamente, que o mais importante é que chegue mais perto do alvo possível, que aí o alvo, nesse caso, vai ser a parte aérea e o bacheiro da planta, mas em alguns casos, por exemplo, no Mato Grosso, em que as áreas são gigantescas, o pessoal também opta por aplicação via avião ou até mesmo via drone. E eles são equipamentos que são mais conhecidos pelos agricultores e, de certa forma, mais acessíveis. Quais as desvantagens nesse caso? O maior desafio, na verdade, é a deriva, o risco do produto ser levado pelo vento ou para fora do alvo. E a eficácia também depende muito das condições climáticas ideais. Então, temperatura, umidade, vento. E tem algo bem interessante que eu posso trazer para vocês também, que eu já vi acontecer, é a inversão térmica. Então, por exemplo, a gente precisa aplicar um produto até o fim da tarde, ou já está começando a anoitecer, e existe uma inversão térmica ali no solo. Por quê? O ar quente, ele sobe, e o ar frio, ele desce, igual o ar-condicionado, por isso que a gente coloca o ar-condicionado no teto. E aí, nesse caso, quando a gente faz uma aplicação via trator, a gente percebe na barra que esse produto, ele fica pairando no ar, ele não desce, ele não consegue atingir toda a parte da planta, até o bacheiro. Então, esse é um dos casos que a gente precisa tomar mais cuidado, além das chuvas após a aplicação, que elas podem lavar o produto das folhas. Eu já vi muito acontecer. Porque os produtos biológicos, quando a gente opta a aplicar quando está mais nublado, que é o ideal, geralmente pode vir uma chuva depois. Então, o que você fez a aplicação, o micro-organismo não consegue se multiplicar em tão poucas horas, principalmente se for um fungo. Bactéria, a gente sabe que tem uma agilidade um pouco maior. Mas o fungo, ele vai demorar ali. Vamos dar um exemplo de Bovéria ou Isária, que a gente faz a aplicação e ela demora mais ou menos para crescer, para se instalar no inseto, mais ou menos umas 48 horas. Tem algo também que é pouco explorado, né? Mas a gente sabe, e já mudou bastante, o pessoal das máquinas agrícolas já modificou muito a estrutura, principalmente do pneu, para que ele não compacte o solo, mas ainda existe essas questões de compactação. E também tem um risco de exposição do operador. Então, o ideal é ele sempre usar EPI. A gente sabe que no nosso meio é sempre muito rápido, apesar de que os produtos biológicos, eles não têm um dano tanto quanto um produto químico e uma classe maior, né? É sempre bom utilizar a bula nesse sentido, mas o ideal é sempre utilizar o EPI. Quais produtos biológicos, então, são mais utilizados na pulverização? São principalmente os fungos entomopatogênicos, como eu falei para vocês, a Bovéria baciana, o Metarrhizium anisopli, a Isaria fumosorosea, para controle de insetos. As bactérias, por exemplo, como o Bacillus thuringiensis, o BT.
Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer um episódio só sobre BT, que são mais utilizados contra lagartas, né, no controle de lagartas. Alguns vírus entomopatogênicos também são utilizados para esse controle e são aplicados via pulverização. E como eu comentei também com vocês, os bacilos também são usados fungos e bactérias para controle de doenças foliares. Quais cuidados a gente tem que ter, né? Principalmente o horário de aplicação. Então, prefira horários com temperaturas mais amenas, alta umidade, principalmente final de tarde ou início da manhã. A gente sempre fala antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde, para proteger esses micro-organismos. Ou então escolha um dia que esteja mais nublado, mas que você saiba que não vai chover, porque assim você protege os micro-organismos dos raios solares. Outra questão pouco explorada, mas a gente falou disso também no episódio passado, que é a qualidade da água. Já existiram casos que a gente foi na caixa d'água do produtor ou onde ele retira a água para fazer a aplicação, às vezes água de poço ou até água de rio, e a gente percebe, né, logo após alguma chuva tem muito carbonato de cálcio na água. Então a água fica com um pH mais alto do que o normal. E isso pode interferir diretamente no micro-organismo que você está aplicando. Então, o ideal é sempre um pH mais próximo do neutro possível. E a água sem cloro. Claro que isso é um mundo ideal, né? A gente sabe que no mundo real a gente vai ter os níveis de cloro talvez um pouco maiores dependendo da fonte de captação. Compatibilidade de cauda, que a gente também já comentou no episódio passado, sempre verificar essa compatibilidade com outros produtos que você for utilizar. O tamanho de gota, isso é algo bem importante e pouco falado. Para os produtos biológicos, depende muito do que você quer utilizar. Melhor um tamanho de gota menor, pensando em insetos praga ou até pensando em doenças foliares. Por quê? Quanto menor a gota, mais chance dela conseguir chegar no alvo, mais espalhado, entre aspas, aquele produto fica. Se a gente utiliza uma gota com calibre maior, a gente tem menos chance daquele produto chegar realmente no alvo que a gente quer. Na verdade, gotas com calibre maior a gente utiliza mais para herbicidas, o que, por enquanto, não é o caso de produtos biológicos, porque a gente ainda não tem nenhum registro para herbicida. E também, além da calibração do equipamento, que é super importante a gente avaliar a pressão, qual que é a taxa de aplicação, ou seja, quantos litros por hectare a gente vai aplicar. Só para vocês terem uma noção, no HF, a gente encontra de 150 a 300 litros por hectare, ou seja, uma taxa de aplicação alta. Já em outros casos, quando a gente fala sobre cereais, soja, milho, o pessoal costuma utilizar de 80 a no máximo 120 ali. Obviamente que a gente tem exceções e depende da região também, isso é bem regionalizado. Mas uma taxa de 80 a 120 litros por hectare. No Mato Grosso, eu já encontrei taxas até de 60 litros por hectare. E quando a gente fala em drone, a taxa de aplicação é muito menor. Então, a gente volta novamente àquela outra questão sobre as incompatibilidades físicas, né? Porque quanto menos água eu tenho, mais chance de ter uma incompatibilidade física. Então, tomar esse cuidado também. O monitoramento da deriva é importante. Eu já vi muitos casos em que tinha uma lavoura de soja e outra de milho, e o produtor foi fazer uma aplicação de glifosato e queimou o milho do vizinho. Então, assim, tem que ter um cuidado maior com essa deriva, porque se a gente pensa em produtos químicos, a gente também pensa nos produtos biológicos, porque ele precisa acertar o alvo. Ou seja, evite aplicar em dias com ventos muito fortes. Vocês já ouviram daquela tabelinha delta T? Depois vocês dão uma olhada, joga no Google. Essa tabela mostra as condições ideais para aplicação. Ela mostra a umidade relativa em porcentagem, o delta T e a temperatura. E assim você consegue ver quais as condições mais adequadas e mais inadequadas para aplicação também. Hoje eu tô dando várias dicas para vocês, hein? Depois me conta aqui se você tem mais alguma dica adicional. Bom, e quais culturas e pragas a pulverização ela é indicada? Para grãos, principalmente, soja, milho, sorgo, feijão, para lagartas, percevejos, doenças foliares e hortaliças também, como eu falei para vocês, para várias pragas e doenças. Eu já acompanhei também muitas aplicações de bacilos na cenoura, principalmente pensando em oídio. Tá, então agora a gente vai falar da última aplicação
que é via suco de plantio, que é uma proteção desde o início. A aplicação desses produtos biológicos via suco de plantio é uma estratégia bem inteligente que coloca os micro-organismos benéficos exatamente onde a planta mais precisa no início de seu desenvolvimento, perto das sementes e, consequentemente, das raízes. É uma técnica muito utilizada na cultura dos grãos. E quais as vantagens dessa aplicação? É o posicionamento estratégico, claro, que garante que o produto ele esteja no local certo para agir. Isso vai levar a uma eficácia maior, porque o contato entre o micro-organismo e a planta é muito melhor. Ele vai oferecer uma proteção inicial contra as pragas e doenças ali do solo, principalmente nesse início. O que a gente mais vê de utilização hoje, né? São Azospirillum, Bradyrhizobium, os bacilos, pensando também em nematóide, os fungos parasitas de ovos de nematóide, a Pocônio purpuricilium, por exemplo, o tricoderma, né? Os solubilizadores de fósforo, como a Pseudomonas, por exemplo, ou Bacillus megatherium. Então, no suco de plantio é onde a gente consegue concentrar esses micro-organismos para a planta já crescer de uma forma muito mais saudável e protegida. E tem uma redução de perdas também, já que o produto ele fica menos exposto a fatores ambientais adversos. E claro, alguns estudos mostram o aumento da produtividade em várias culturas, como a soja, quando é utilizado o micro-organismo via suco de plantio. E quais as desvantagens, né? O custo de implantação, ele pode exigir adaptações nos equipamentos de plantio e é preciso um volume de cauda adequado para uma distribuição também uniforme. E a compatibilidade com fertilizantes e outros defensivos aplicados no suco, ela também tem que ser observada. A umidade no solo no momento do plantio também é bem crucial para a sobrevivência dos micro-organismos. E quais os produtos biológicos eles são ideais para o suco de plantio? Como eu comentei com você, os inoculantes como o Bradyrhizobium, para a soja, Azospirillum, e também vários fungos e bactérias, né? O tricoderma, os bacilos, principalmente pensando em nematóides, entomopatogênicos. E quais os cuidados importantes que a gente precisa ter? A gente tem que observar a dosagem, seguir rigorosamente a dosagem recomendada via bula, o contato com a semente, evitar um contato direto com a semente tratada com químicos que são incompatíveis. Então isso também é interessante observar. A qualidade de água, usar uma água boa, de qualidade, com pH adequado, a gente já falou sobre isso. A umidade do solo, que pode garantir a sobrevivência desses micro-organismos. Armazenamento e o manuseio desses produtos em condições adequadas para preservar a viabilidade. E também, trazendo um plus para vocês, é sobre o tratamento de semente. Então, quando a gente vai tratar essa semente ali, on-farm, né, dentro da fazenda, a gente geralmente adiciona Azospirillum, Bradyrhizobium. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com a lista de compatibilidade e observar se eles são compatíveis. Tá? Isso é bem importante. E eu quero trazer para vocês alguns cuidados essenciais na aplicação de biológicos. Agora que a gente conhece os métodos, vamos falar sobre os cuidados gerais e fundamentais, que eu sempre gosto de falar sobre o básico bem feito, para garantir que os produtos biológicos funcionem de verdade. Lembra sempre que a gente está lidando com organismos vivos e que eles precisam de condições ideais para agir. O armazenamento e o manuseio são essenciais quando feitos da forma correta. Porque os produtos biológicos, eles são sensíveis. E o armazenamento e o manuseio correto, eles podem manter a viabilidade do micro-organismo por muito mais tempo. Sempre consulta o rótulo e a bula do produto para ter as informações mais detalhadas, mas aqui vão algumas dicas para vocês sempre ficarem atentos. Primeiramente, temperatura. A maioria precisa de temperatura controlada, e isso de armazenamento, tá? Então, geralmente entre 4 graus Celsius e 21 graus Celsius. Tem alguns produtos via pó, como Bovéria, Metarrhizium, algumas isárias que a gente até coloca no freezer, menos 12, para poder manter por mais tempo. Fica aí mais ou menos um ano, né, nessa temperatura. Em geladeira, que seria uns 4 graus Celsius, a gente consegue manter até 6 meses, dependendo do produto. Em temperatura ambiente, 25 graus Celsius, a gente mantém até 3 meses, tá? Mas, obviamente, isso depende do micro-organismo, da cepa e da viabilidade do produto. Isso é sempre bom lembrar. As temperaturas muito extremas, né, muito calor, acima de 35 graus ou abaixo de menos 12, pode inativar o produto, tá? Luz, proteja da luz solar direta, que pode degradar os micro-organismos. Por isso que os produtos vêm sempre lacrados
e tem que vir contra essa luz solar, né? A umidade também, mantém locais mais secos, mais arejados para evitar a contaminação. O local também é super importante armazenar num local seguro, longe de alimentos, medicamentos e até fontes de calor. E manusear sempre com EPI, né? É o mais adequado. Então, evitar o contato direto desses produtos com a pele e os olhos. Claro que a gente sabe que eles são diferentes dos produtos químicos, mas mesmo assim a gente precisa ter cuidado. Eu sei de um caso até hoje de uma aplicação que foi feita com um produto via pó, se eu não me engano foi um metarrísio, e a pessoa inalou muito aquele conídeo e teve que ir para o hospital. Só que nesse caso foi mais por entupir as vias aéreas mesmo, né? Então tem que tomar esse cuidado. A compatibilidade com defensivos. É bem comum a gente misturar esses biológicos com químicos, mas isso tem que ter muita atenção. A incompatibilidade ela pode reduzir a eficácia dos biológicos. Então é importante avaliar principalmente 3 coisas: pH da cauda, ordem de mistura e agitação. pH da cauda a gente já comentou. Ordem de mistura. Tem uma tabelinha de ordem de mistura mais importante. Pergunta sempre para a pessoa, né, para o agrônomo que te vendeu, se ele tem a tabela de ordem de mistura, porque a gente coloca sempre a água, depois o adjuvante e assim por diante, seguindo a tabela de ordem de mistura. E a agitação também. A agitação constante é importante para manter a homogeneidade dessa cauda. E nós já comentamos, mas eu também vou deixar em tópicos. O que vocês acham? Acho que eu vou colocar lá no Instagram como tópicos também. Observar a temperatura do ar, né? O ideal abaixo de 30 graus Celsius. A umidade relativa sempre acima de 50%. Porque isso pode desidratar os micro-organismos e matar, especialmente para aplicações foliares. A velocidade do vento ficar sempre entre 3 a 10 km por hora para minimizar a deriva. E toma cuidado também com as chuvas, né, para não lavar esse produto. Além da qualidade de água, águas duras também podem formar mais precipitados. E alguns condicionadores de cauda podem ser necessários para a utilização. Então, observem isso também. Faça uma análise da sua água e veja pH, condutividade, dureza. Isso é bem importante. Alguns laboratórios fazem isso. E por fim, como esse episódio também está ficando bem grande, a escolha do método de aplicação está diretamente ligada à cultura, à praga ou à doença que você quer combater. E, obviamente, né, ao modo de aplicação do produto biológico. Tudo é questão de posicionamento estratégico. Então vamos lá, vamos fazer um resumo. Pensando em pragas de solo e doenças radiculares, a gente precisa pensar num método que entrega o produto diretamente no solo. E os melhores são via drenche, via gotejamento, suco de plantio. Assim, os micro-organismos eles agem onde o problema está. Já para pragas e doenças foliares, a pulverização é o método mais comum. Ela garante que o produto cubra a folhagem, desde a parte aérea até o bacheiro, e atue por contato ou por ingestão. Mas também são utilizadas aplicações via pivô, tá? Assim como aplicações via drone e também avião. E para pragas de como, de caule, em alguns casos como na cana-de-açúcar, o gotejamento e o suco de plantio, eles podem ser bem eficazes dependendo de como o produto se move na planta. Então, seguindo essas orientações, você garante que seu produto biológico seja um verdadeiro campeão e possa te ajudar muito na lavoura. Bom, pessoal, muito obrigada por estarem aqui comigo. Me conta se você gostou, quais os episódios que fizeram mais diferença para vocês. E é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau!